Capítulo 42, Sons sem palavras. Amante do rei, mestiça, lápis lazuli, calendário imperial, 06-12-1505, Niflheim, palácio do governador. As pessoas que estiverem preparadas triunfarão, e as que estiverem atentas não serão derrotadas. Então, por favor, eu peço a vocês que não cometam o mesmo erro que eu. O pedido de Sua Alteza foi bem organizado. Apesar do raciocínio ter sido montado pelas suas palavras, ele não usou essa lógica para atacar as outras pessoas. Ele mencionou a sua experiência de falha passada, mas ele não parou ali. Suas palavras eram ferozes, e ainda assim, o seu tom era gentil, portanto, era belo. Os outros lordes demônios balançaram a cabeça concordando. A facção das planícies aprovou a ideia de se prepararem para a guerra, enquanto a facção das montanhas concordou com a de ficarem alertas. Ela provavelmente sentiu uma premonição de crise assim que a atmosfera fluiu ainda mais rumo ao tópico da guerra. A defensora da paz, Paimon, tomou a frente. Dantalian. Esta dama também sente um grande pesar pelo fato do seu castelo de Lorde Demônio ter sido atacado. Os Lordes Demônios viraram seus ouvidos em direção à conversa daqueles dois. Sua Alteza Dantalian e Paimon já haviam se enfrentado no passado. Naquela ocasião, Paimon recebeu uma derrota devastadora. Como isto acabaria desta vez? Esta era a expectativa que estava preenchendo o salão. No entanto, é difícil decidirmos entrar em uma grande guerra tornando toda a raça humana a nossa inimiga, unicamente porque você foi atacado. Esta dama lhe ajudará na reconstrução do seu castelo. Então Sua Alteza sorriu. Agradeço-lhe imensamente, senhorita Paimon. Mas eu devo recusar. Eu não sinto nenhum pesar em especial pela perda do meu castelo de Lorde Demônio. E mesmo que por um acaso eu sentisse pesar por este incidente, a ocasião em que eu pedirei o seu auxílio, senhorita Paimon, jamais ocorrerá. O que é que você quer dizer com isso? A razão para o Marquês Rosenberg ter me atacado é muito simples. Ele conseguiu em algum lugar o rumor que uma quantidade incontável de ervas negras estava estocada dentro do meu castelo de Lorde Demônio. Parece que o Marquês acreditava firmemente que eu era o culpado por trás da propagação da peste negra. Não é intrigante? Os Lordes Demônios se agitaram. O pretexto que Sua Alteza havia acabado de revelar se alinhava com a acusação que Paimon fez contra ele durante a noite de Valpurgis. A Lorde Demônio Paimon e o Marquês Rosenberg compartilhavam da mesma ideia e isto muito provavelmente era algo peculiar demais para ser considerado uma simples coincidência. Talvez Paimon tivesse espalhado esse rumor intencionalmente. Este tipo de suspeita era suficientemente plausível. Eu estou curioso. De onde será que o Marquês poderia ter conseguido esta informação? Ah, mas é claro, eu não estou duvidando de você, senhorita Paimon. Afinal, nós somos todos uma família. Algo como um traidor que entregaria um membro da mesma raça, com certeza não há nenhum nesta sala de conferências. Não é mesmo? O Marquês muito possivelmente tem uma rede de informações independente espalhada pelo mundo dos demônios. O Marquês entrou em contato com esse boato infundado por acaso. Essa é a minha suposição. Não se preocupe. Senhorita Paimon, você não tem nenhuma responsabilidade direta nisto. Sim, responsabilidade direta. O rosto de Paimon enrijeceu. Foi uma mudança de assunto sutil. Mesmo que Paimon não houvesse espalhado no rumor no mundo humano, ainda assim era inegável que ela havia feito com que ele circulasse no mundo dos demônios. Se o Marquês conseguiu esse boato vindo dos demônios, então toda a culpa voltaria a ser da Paimon, já que ela havia criado o rumor inicialmente. Isto poderia ser interpretado como a Paimon tendo contribuído para a destruição do castelo de Sua Alteza. Falando mais explicitamente, porque eu deveria receber ajuda da culpada por destruir o meu castelo, era a mensagem cínica oculta nas entrelinhas que Sua Alteza estava falando. Paimon ficou sem palavras. Sua Alteza estava encarando Paimon com olhos inocentes que pareciam ser de uma cobra. Está tudo bem.
Este incidente não passa de algo que aconteceu por causa da ganância doentia dos humanos. Se preocupar com quem está certo ou errado entre nós não seria algo sensato de se fazer agora. Não, poderia ser diferente em uma ocasião normal, mas nossa situação atual é urgente. Não podemos começar um conflito interno durante este estado de emergência em que as forças humanas podem nos invadir a qualquer momento. Este foi de fato um jogo de palavras habilidoso. Depois que Sua Alteza definiu nossa situação atual como sendo uma emergência, ele sugeriu que se esta talvez fosse uma ocasião normal, ele teria repreendido Paimon. Para escapar da culpa, neste momento Paimon só podia concordar. É isto mesmo. Como nossa situação atual é terrível, não há motivos para começar um conflito interno inútil. Muito provavelmente ela estava pensando algo deste gênero. Era um cheque-mate. Se ela quisesse discordar da guerra, então teria que provar que a nossa situação atual era normal. Entretanto, se tentasse escapar da culpa, teria que aceitar o estado de emergência. Paimon foi colocada entre o fogo e a panela. Ela mordeu os lábios. Está nevando lá fora. Perdão? Este palácio não é bem protegido do frio. Você não está com suas juntas geladas. O que foi essa pergunta repentina? Eu não consegui compreender nem o significado nem a intenção. Sua Alteza Dantalian também pendeu a cabeça, demonstrando dúvida e perguntou. Deveríamos ordenar as empregadas a aumentar o fogo. Já estamos próximos da meia-noite. Será que ainda há empregadas trabalhando agora? Esta é uma preocupação desnecessária. Os serventes dormiriam enquanto seus senhores continuam acordados. Entendo. É isto mesmo, não é? Paimon encarou Sua Alteza. Nós temos sorte por sermos reis. Mesmo que continuemos acordados durante toda a noite, haverá muitos servos para manter a nossa lareira acesa. Se nossos exércitos forem enviados agora, então eles terão que atravessar as montanhas invernais e os rios somente com seus próprios corpos. Apesar de nós termos empregadas dedicadas a tomar conta de nosso bem-estar, quem acenderá as fogueiras quando nossos soldados estiverem no frio? No caminho para este palácio, esta dama sentiu o clima. O inverno é especialmente seco. A terra está congelada até as camadas mais profundas por causa deste clima gélido e é difícil de cavá-la com paz. Quase com certeza, demorará muitas horas somente para fincar as estacas no solo para levantar o acampamento. Enquanto avançam pelos campos no inverno, nossos soldados vão se cansar e cair por conta própria. Esta dama está imensamente preocupada com o fato da visão de todos aqui estar bloqueada pelas paredes do palácio e não conseguir alcançar os campos invernais. Senhorita Paimon, certamente. Esta era uma refutação válida. Não se opor à guerra em si, mas sim ao tempo em que a guerra aconteceria. Ela também demonstrava preocupação para com seus subordinados como uma lorde demônio, então ao mesmo tempo aparentava ser graciosa. Se organizarmos um exército, então nossas forças cruzarão as montanhas e viajarão pelas florestas. Árvores para usar como lenha serão abundantes. Portanto, nossas tropas caírem por não conseguirem acender uma fogueira, é uma preocupação desnecessária. Dantalian. A tarefa de cruzar as montanhas e de cortar a lenha será toda manejada pelos nossos soldados. Nossas tropas não ficarão em uma situação miserável? Então eu deveria cortar pessoalmente a lenha e presenteá-la aos soldados. Sua Alteza riu descaradamente. Você tem muitas preocupações, senhorita Paimon. Vossa Alteza, apesar de eu já estar ciente de sua virtude inata de cuidar de seus servos, quando se tratar de lidar de questões militares, você não precisa de benevolência, mas sim austeridade. A angústia de um soberano será transmitida para o general, e a aflição do general será transmitida para os soldados. Então todo o país avançará cheio de preocupação e recuará cheio de preocupação. Portanto, mesmo que a pessoa consiga obter a vitória uma vez, ela não será apropriada, e se ela for derrotada uma vez sequer, então ela não conseguirá se recuperar. Desde quando nós demônios nos preocupamos com uma fogueira quando vamos à guerra? Os gritos de "isso aí" explodiram em certos locais do salão.
Apesar de eu pessoalmente considerar o raciocínio da Paimon como lógico, a maioria dos lordes demônios não considerou. Eles não prestavam atenção nos mínimos detalhes. Não só os lordes demônios, mas a maioria dos demônios também acreditavam neste ideal. Sua Alteza Dantalian era diferente. Sua Alteza utilizava este ideal. Sua Alteza utilizava tudo. Ele manipulava as coisas que as pessoas gostavam, e explorava o que as pessoas desprezavam. Sua Alteza alegou que essa atitude de fazer uso de todas as coisas era denominado de ser pragmático. Um dia eu perguntei, se é isto mesmo, então para que este pragmatismo é útil? Sua Alteza respondeu imediatamente. Autoridade. Ter autoridade em si era bom, e o próprio fato de não ter autoridade era ruim, portanto eu não questionei mais a base desta afirmação. Eu fui convencida por aquela alegação irracional. A minha mente e a de Sua Alteza eram similares. Nos últimos 500 anos, nós criamos exércitos gigantescos 7 vezes e recuamos 8 vezes. Cada vez que nossas forças eram forçadas a recuar, nossos territórios diminuíram também. E agora nós fomos acuados até atrás das montanhas. Se formos derrotados desta vez também, então teremos que entregar para eles a parte interna da cadeia de montanhas. Esta dama está angustiada quanto ao futuro de nossa raça. Isto está correto. A preocupação que a senhorita Paimon possui também é compartilhada por mim. Apesar disto, não deveríamos aproveitarmos esta situação em que a vitalidade dos humanos está em queda devido às mazelas da praga. A doença está afetando indiscriminadamente tanto os humanos quanto os demônios, então por que? Eu ainda possuo uma grande quantidade de ervas capazes de triunfar sobre a doença. Eu gostaria de oferecê-las como suprimento militar por 10º do valor de mercado atual delas. Por favor, espalhem amplamente esta informação para a população. Que os executivos e os homens que se alistarem para o serviço militar, sejam de alta ou baixa classe social, todos receberão a cura. Eu oferecerei 10.000 ervas negras para os militares. Então, companheiros, tomem estas ervas e as distribuam livremente. Na verdade, esta reunião foi concluída por esta declaração. Sua Alteza, Dantalian de rank 71, ofereceu uma quantidade gigantesca de suprimentos militares. Os lordes demônios de ranking maior que o de Sua Alteza não tiveram outra escolha que não fosse ficar de cabeça baixa para protegerem seus orgulhos. Um leve traço de divertimento passou pelos cantos dos lábios de Sua Alteza. Ele muito provavelmente já estava certo de sua vitória. Isso era um pouco injusto. Toda vez que eu via este lado de Sua Alteza Dantalian, este pensamento passava pela minha cabeça. Eu me lembrei da conexão que eu e Sua Alteza compartilhamos hoje antes de que a reunião acontecer.